Olá, galerinha, eu sou a professora Vânia, sou a professora de arte de vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre as nossas aulas remotas, lembrando que o mês de fevereiro e o mês de março nós ainda estaremos estudando conteúdo referente à arte moderna, tá bom? Que é o Renascimento, o Barroco, um pouquinho sobre romantismo, realismo, impressionismo, até que a gente possa entrar na arte contemporânea e que vocês possam conhecer um pouquinho do dadaísmo, cubismo e outros movimentos que eu estaria apresentando para vocês, tá bom? Até aí tudo bem? Então vamos lá, continuando. O nosso assunto de hoje é o movimento renascentista, o renascimento. O nome já diz, o renascer, nascer de novo. E quando falo nascer de novo, vocês vão entender agorinha por que é que o homem renascentista falava tanto em nascer de novo, tá bom? Então vamos lá, nosso próximo slide. Bom, aqui eu estou dizendo para vocês sobre o conteúdo ainda do quarto bimestre, para vocês entenderem por que agora a nomenclatura de vocês está 2/3, porque ainda falta um bimestre do segundo para que vocês possam realmente começar o conteúdo do terceiro. Aqui eu apresento para vocês um pouquinho sobre algumas obras renascentistas, e aí eu coloco a escultura do Davi, que é do Michelangelo, que é uma homenagem ao heróico bíblico Davi, da história Davi e Golias. Aí nós temos lá no fundinho o quadro da Mona Lisa, que é de Leonardo da Vinci. Aí nós temos a Pietà, que é outra escultura de Michelangelo, onde Maria está com Jesus no braço, e a Mona Lisa, que é uma das obras mais famosas do mundo, que teve uma mudança radical depois do roubo, porque foi uma obra que ela foi roubada do museu, e depois disso ela foi muito valorizada, uma obra que tem mais de 500 anos e que hoje se encontra no Museu de Louvre, e que para você poder visitar, ela é toda fechada, ela fica como se fosse bem distante, até para evitar que isso aconteça de novo. É uma obra que a gente sabe que o Leonardo da Vinci demorou muito tempo para terminar, porque é uma obra renascentista, onde ele se preocupou com proporção, ele se preocupou com profundidade. Nessa época, a mulher ela não podia levantar os olhos para olhar para as pessoas, e o Leonardo da Vinci fez o olhar da Mona Lisa, onde todo observador que olha para a obra tem a sensação de que ela está olhando para você. Então ele fez um estudo para que você pudesse ter essa visão ótica para você poder imaginar que a Mona Lisa está olhando para todo mundo ao mesmo tempo. Então vamos para o próximo slide, nosso slide 5, para a gente poder entender um pouquinho. Bom, prof, por que é que a gente vai ter que estudar um pouquinho sobre a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna? Porque para vocês entenderem por que o homem renascentista rejeitava tanto a Idade Média e queria tanto resgatar a Idade Antiga, a gente precisa falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Então vamos lá. Nesse slide tem um desenho onde eu coloco a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, e faço uma seta e coloco o Renascimento. Vocês vão perguntar por que é que essa seta, ao invés de estar andando para frente, está andando para trás, professora? Porque o homem renascentista, como a gente chama o homem moderno, ele rejeitava a Idade Média e ele queria resgatar algumas influências da Idade Antiga. Quando eu falo Idade Antiga, eu estou referindo a Grécia e Roma, tá? Porque a Idade Antiga ela nasceu há 4.000 anos antes de Cristo, e ela era dividida em duas civilizações, ocidental e oriental. Eu vou falar um pouquinho mais do ocidental, porque da antiguidade da Grécia que o homem renascentista vai buscar essas influências para trazer para a Idade Moderna, tá bom? Então, esse povo dessa antiguidade, eles produziam uma arte com uma liberdade que fascinava os renascentistas, e foram os gregos que não aceitou as imposições de sacerdote nem dos reis. Para eles, os homens, eles eram valorizados, a sua inteligência era valorizada. O homem era a criatura mais importante do universo. Então, quando eu falar para vocês da Idade Antiga, a gente vai lembrar sempre do antropocentrismo. O que é isso, professor? É quando o homem é o centro do universo, enquanto que na Idade Média era o teocentrismo, que é o Deus no centro do universo. Então,
antropocentrismo, homem no centro do universo, teocentrismo, Deus no centro do universo. E o que o homem da Idade Moderna queria? Ele queria esta valorização do homem, então ele foi buscar essas influências da Idade Antiga e sempre dizendo não para a Idade Média, tá? Até aí tudo bem? Bom, só para a gente falar um pouquinho da Idade Média, para a gente poder entender por que é que ela era tão rejeitada pelo homem moderno, a Idade Média ela foi um período muito influenciado pela Igreja Católica. Ela durou mais ou menos até 1450, ela começou no século V e foi até o século XV, finalzinho já do XV, porque a Idade Moderna começa no século XV, então a Idade Moderna começa já no finalzinho, então há essa transição de um período para o outro, um período que foi de muito embate entre o homem renascentista e o homem medieval. Enquanto o medieval queria a igreja no poder, o homem moderno queria o homem no centro do universo. Então, houve perguntas, o homem moderno ele questionava muito e o homem medieval não queria, né? A igreja não queria perder o poder, então ela não queria dar ao homem essa oportunidade dele poder decidir e tomar suas próprias decisões, tá? Até aí tudo bem? Então, agora vamos para o nosso próximo slide, né, para a gente poder entender. Bom, só para a gente não perder um pouquinho aqui da Idade Média, lembrando que a Idade Média, o artista só podia pintar temas religiosos, tá? E só podia ser artista ou pintar aquele artista que era contratado pela igreja. Nessa época da Idade Média, a igreja que decidia o que os artistas deveriam pintar, tipo, temas religiosos, apóstolos, sempre colocando Deus como centro do universo e sempre como um Deus que cobra, né? Porque a Idade Média ela tinha muito essa coisa de céu e inferno. Você cometeu um pecado, algo que para a igreja era pecado, você já ia para o inferno. Então, o homem medieval ele vivia muito nessa linha de céu e inferno, tá bom? Lembrando também, só para a gente voltar aqui, falando mais um pouquinho sobre o artista medieval e o artista da Idade Antiga. O da Idade Antiga, o que nós chamamos de nu artístico, ele era visto como algo puro, enquanto que aqui na Idade Média era como algo impuro. Pintar uma natureza ou pintar o nu artístico era um pecado que provavelmente você já estaria no inferno, tá? Até aí tudo bem? Bom, então só para a gente entender, mas já falei um pouquinho sobre a Idade Antiga, já falei um pouquinho sobre a Idade Média, agora eu quero falar para vocês sobre sobre o período moderno. Ele começa lá no século XVI, mas lembrando que, aí vocês vão perguntar, professora, a Idade Moderna começa no século XVI? Sim, mas o Renascimento ele está aqui no finalzinho do século XV, entrando no século XVI, tá bom? Ele foi um período onde houve muitas discussões, os protestantes questionavam muito o poder dos papas em Roma e não aceitavam mesmo. Então, se hoje a gente tem o livre-arbítrio de poder discutir, poder falar que eu não gosto, que eu não quero, a gente deve isso ao homem renascentista que foi resgatar lá da Idade Antiga as influências que hoje, o que nós chamamos de humanismo, livre-arbítrio de poder escolher, é graças a esses homens que lutaram e acreditaram que o homem ele poderia somar e ele poderia experimentar e até mesmo mudar e colaborar com a natureza, que tudo que está à sua volta, tá? Vamos para o próximo slide. Bom, o termo renascimento, como eu já falei para vocês, a ideia de nascer outra vez. Quando falo em nascer outra vez, a gente está se referindo a nascer outra vez, algo que já existia, que era a Idade Antiga, que eles foram buscar as influências. No Renascimento a gente tem várias características, mas duas características muito marcantes do Renascimento é o humanismo e o racionalismo, tá? Lembrando que o Renascimento ele foi um movimento que mais se destacou foi o movimento cultural. Ele teve o cultural, o econômico e o político, mas o movimento cultural foi o que mais se destacou. Por quê? Porque no Renascimento, como o homem passa a ser o centro do universo, o seu cotidiano
passa a ser valorizado e a cultura está ali no dia a dia. Então, por isso o movimento cultural é o movimento mais marcante do período renascentista. Tá bom, pessoal? Até aí tudo bem? Tá, agora vamos aqui falar um pouquinho com vocês sobre o humanismo e sobre o racionalismo para a gente poder entender, tá? Bom, tem várias características, mas essas duas eu quero falar um pouquinho para vocês. O humanismo, ele foi um dos movimentos do período renascentista que teve maior destaque. Por quê? Porque ele representava essa valorização do ser humano. Para o humanista, o homem era a obra mais perfeita do Criador. Ele era capaz de compreender, de modificar, foi o que eu acabei de falar para vocês, de dominar a natureza. O homem humanista, ele provocou tanta reforma nesse período, que nesta época, que a gente pode dizer que foi introduzido as disciplinas como poesia, história, filosofia. No ensino das universidades não existia, né? Porque nessa época era teologia. Depois que a gente começou a ter poesias, história, filosofia. Então, só para entender o que é esse humanismo, é só lembrar. O humanismo nada mais é do que o que nós já conhecemos há muito tempo, e a gente sempre diz isso, o livre-arbítrio, né? A gente, assim, quando vai fazer 18 anos, a gente sempre costuma dizer assim, eu não vejo a hora de fazer 18 anos, porque eu sou maior, aí eu tomo conta da minha vida. É o que a gente chama de livre-arbítrio. Então, para hoje a gente poder falar assim, eu vou fazer 18 anos, sou dono do meu próprio nariz, a gente deve isso lá ao homem renascentista, quando ele questionou com a igreja que, não, peraí, Deus existe, mas eu também existo, eu também quero questionar. Eles não deixaram de acreditar em Deus, mas Deus não era mais o centro do universo. O homem passou a ser o centro do universo. Quando ele passa a ser pensante, ele decide o que ele vai fazer. Ele pode errar, ele pode acertar, mas ele vai fazer aquilo que ele deseja e não mais o que a igreja determina que ele tenha que fazer. Tá? Então é isso que o homem renascentista foi buscar lá na Idade Antiga, porque enquanto o homem do período da Grécia, da cultura, da civilização do país grego, ele era um homem que valorizava a inteligência humana, enquanto na Idade Medieval não. Na Idade Medieval não interessa se você é um homem inteligente, até porque você não tinha nem como mostrar que você era um homem inteligente. A igreja que determinava o que você ia fazer. Os artistas do período medieval, eles eram contratados pela igreja, só pintava aquilo que a igreja permitisse. Então você não tinha o direito de criar nada. Imagina de você sentir ou de você opinar. Isso não existia na Idade Média, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês um vídeo, eu quero que vocês assistam depois, tá? Depois que eu terminar, eu vou dar um tempinho para vocês assistirem 2 vídeos. Esse vídeo, eu quero que vocês assistam até 2 minutos e 15, porque o restante vai falar um pouquinho sobre literatura, e aí vocês vão estudar literatura com o professor Edivânio, tá? E aí ele vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Vamos para o próximo slide. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o racionalismo. O nome já diz, racionalismo, razão. O que acontecia com o homem renascentista? O homem renascentista, ele só acreditava naquilo que realmente era real. Então, o que a gente chama de fonte de conhecimento verdadeiro. Tipo assim, eu tenho que experimentar para saber se é verdade. Não é aquilo que falaram que é verdade e eu vou acreditar. Isso não acontece com o homem racionalista, tá? Então, como é que ele é, dentre as características do renascentista, e aí falando sobre o racionalismo, ele valorizava a razão humana. Então, a base do conhecimento para o homem racionalista era a razão, que é quando começa a surgir os cientistas, e aí a gente tem o Leonardo da Vinci, que aí usava muita razão, pesquisava muito, e aí a gente tem lá um desenho dele que é o Homem Vitruviano, que é onde ele faz todas as proporções de como deveria ser o homem perfeito, e aí ele estuda tudo. É quando acontece a anatomia, que ele começa a abrir para poder estudar, para poder saber como é que é, porque aí eles querem experimentar, eles não querem só essa verdade absoluta que veio imposta pela igreja e o homem medieval aceitava. Isso acabou.
tá? Então, o racionalismo ele ficou conhecido por desenvolver esses pensamentos divergentes com relação à cultura medieval, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Eles tinham como que o homem medieval, o que ele usava como base? A autoridade divina. O que a igreja falasse que era pecado, o que era o céu e o inferno, falou, água parou. Não tinha essa de você questionar. Diferente do homem moderno, que o homem moderno ele buscava explicações através das ciências, então tinha que comprovar, não era só apenas alguém falar. Tudo bem, né, pessoal? Até aí, podemos ir para o próximo. Então, vamos para o slide 10, a gente vai, né, falar mais um pouquinho, se ficou alguma dúvida, só para a gente fechar o assunto do renascimento, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre as suas características. O que mudou nesse homem renascentista, prof? O que eu posso lembrar? Falar, eu vou fazer uma prova do Enem e eu preciso ter uma palavrinha-chave para eu poder não confundir, porque é tantos movimentos que a gente precisa saber encontrar uma palavra-chave para a gente poder distinguir um do outro, o Renascimento, o Barroco, porque o Renascimento ele vai buscar o que é a influência da Idade Antiga, e lá no Barroco, o Barroco traz de volta o que a gente chama de Contra-Reforma, e ele quer o poder para a igreja de novo, então é sempre uma briga, um vai e volta, e aí é bom vocês entenderem. Então o que mudou o nome renascentista? O homem renascentista ele acreditava que ele podia aprender e podia ensinar, então ele podia colaborar, então ele queria participar, coisa que não acontecia com o homem medieval. Ele era um homem muito curioso, né? Ele observava tudo que estava à sua volta, e aí quando você observa, você percebe o que precisa evoluir. Então, isso que aconteceu com o homem moderno, ele começou a questionar, começou a usar a ciência, começou a usar a razão, e aí as coisas, né, foram mudando, a igreja deixou de ser a influenciadora que determinava, não perdeu esse poder, porque até então ela ainda contratava os artistas para pintar, só que ela não ditava as regras mais. O homem já passava a questionar e fazer aquilo que ele achava que era o caminho que ele queria seguir, tá? Vamos para o próximo slide. Bom, aqui só para a gente encerrar, Renascimento, é o que eu já falei para vocês sobre o experimentar do mundo, né? Não tem coisa melhor, é o que a gente faz hoje, nós experimentamos todos os dias e graças a Deus nós temos o livre-arbítrio para poder experimentar. Ele foi um movimento que ocorreu entre o século XV e XVI, né? E começou na Itália, em algumas cidades. E ele contestava o quê? Ele contestava esses valores que a igreja cultivava, de céu e inferno, o que era pecado, o que não era. Então, assim, não aceitava que você pudesse fazer uma pintura da natureza, ele não aceitava que você pudesse fazer um nu artístico. Então, assim, existiam várias regras que você tinha que cumprir na Idade Média. Então, o artista era um artista travado, né? Porque ele não tinha essa liberdade no seu criar. Então, assim, ele só obedecia. Bom, Renascimento, ideias novas, né? O homem moderno, imagina chegar um homem que vai lá na Idade Antiga, resgata o que é de bom, traz para a Idade Moderna e acrescenta mais ainda, né? Aí aparece a poesia, a literatura, o cientista. Então ele valorizava essas ideias. A regra é clara, não é não ao período medieval e sim ao mundo grego-romano, né? Vamos lá. Como assim, professora, negava a Idade Média? Foi o que eu falei para vocês. O homem renascentista, ele não admitia essa concepção que a igreja tinha de céu e inferno. Para o homem renascentista, não é a igreja que determina o que é certo e o que é errado. Você é um ser pensante, a sua inteligência é fundamental. Então, você decide o que é certo e errado. Tá? Bom, vamos um pouquinho, vamos para o próximo. A gente já está lá no slide 14, já estamos quase terminando. Qual que foi a influência, professora, dessa arte da Grécia e da Roma
Bom, o que a influência era que eles trouxeram de lá, o que de mais importante da arte antiga o homem renascentista queria. Ele queria a razão ao invés da fé. Ele queria primeiro experimentar. Ele queria que a ciência provasse o que era certo e não mais a fé fosse predominante. A sociedade para o homem renascentista ela tinha que ser fundamentada pela inteligência. O homem era um ser pensante, tinha que ser respeitado, e ele buscava essa beleza física. No entanto, que Leonardo da Vinci, ao fazer as suas obras, Michelangelo nas suas esculturas, Davi, a gente percebe que eles buscavam essa beleza, essa estética de que, né, proporção de tamanho, de braço, de pernas. Então eles tinham todo esse estudo de dividir o corpo humano por partes, né? Então eles buscavam essa beleza da idade antiga e trouxe para a idade moderna, que é óbvio que nós não temos na idade contemporânea, porque o que nós chamamos de belo na idade contemporânea não tem nada a ver com o Renascimento, né? Enquanto o Renascimento buscava esta beleza, essa perfeição, hoje o homem contemporâneo busca mais uma beleza no processo da criação do que no final da obra, né? Então eles não tinham não tem, o homem contemporâneo não tem essa preocupação com essa estética de beleza. O que é belo para mim pode não ser belo para você, diferente do período renascentista, que apesar de ser um período que foi buscar essa liberdade, eles ainda levavam em consideração esta estética de beleza lá da Grécia, de que as obras fossem muito próximas à perfeição do homem grego, né, que era um homem considerado esbelto, forte, né, belo. Então não tem nada a ver com o que a gente vai estudar na arte contemporânea. Aí eu coloco aqui um desenho para a gente poder, né, ter uma noção de que era o mundo medieval e o mundo renascentista. Posso perguntar depois alguma coisa sobre isso, tá? E aí eu coloco aqui poderes concentrados no Papa, onde o Papa é o centro do poder. E aqui quando o homem começa a questionar, e aí ele não aceita, e aí ele questiona as escrituras bíblicas, eles questionam quem escreveu a Bíblia, eles querem que a ciência prova tudo, então a razão sobressai a fé. Então, e aí foi um período de muito turbulência, né? Mas assim, foi necessário para que hoje a gente pudesse estar vivendo essa arte contemporânea, onde, né, muda a cada instante. Hoje a gente não tem como dizer que o que é arte no sentido de que a arte muda todos os dias. Vamos para o próximo slide, agora o slide 15. Prof, mas assim, o que de mais interessante aconteceu, que a gente possa dizer, qual foi a mudança mesmo que aconteceu? E aí eu coloquei aqui para vocês verem o homem vitruviano, que é onde o Leonardo da Vinci faz todo o estudo do corpo humano, e ele divide por tamanhos, né, quantos você tem que ter de braço, de perna. Então assim, é todo feito usando a matemática, né? Porque eles usavam a lógica, a razão. Para eles a matemática foi fundamental, a ciência, mas a matemática dava a resposta exata, que era o que eles buscavam, né? Mas o homem renascentista, o que de mudança que ele foi buscar mesmo era essa possibilidade de somar, né? De poder dizer, eu existo, eu estou aqui. Então assim, o homem renascentista, ele tomou para si a sua responsabilidade de poder ser dono de si. Então era isso que o homem renascentista queria. Ele não queria que nada viesse pronto, ele queria encontrar sua resposta, que é o que a gente faz hoje, né? Hoje a gente busca a nossa resposta. E se hoje isso acontece, é porque nós tivemos um Lutero, um Leonardo da Vinci, um Michelangelo e outros nomes, Joana d'Arc, pessoas que não aceitavam e que questionavam e queriam, né,
ter o seu espaço, né? Acho que a palavra certa é essa. O homem renascentista, o homem moderno, ele queria o seu lugar, ele queria fazer parte deste universo. Então, por isso, quando a gente fala centro do universo, não é que o homem renascentista não acreditava em Deus. Ele era a criação mais perfeita de Deus, então ele queria fazer valer isso, né? Nós somos o ser criado com inteligência e a gente não vai poder questionar. Então o homem renascentista começou, peraí, pecado, o que é pecado, né? Eu determino o que é pecado, e isso não acontecia na Idade Medieval, tá? Vamos para o próximo slide, que é o nosso slide 16. E aí mais duas características, eu trago o racionalismo, que eu já falei para vocês, e aí eu tenho o hedonismo, que é quando para o homem hedonista eles valorizavam o prazer. Então eles achavam que nas obras, a gente encontra na obra renascentista, onde a beleza sobressai e a felicidade é algo essencial nas obras, quando vocês encontrarem dessa característica do Renascimento, tá? Então a gente percebe a valorização do prazer do corpo e do espírito. Então isso era muito importante. Eles buscavam no hedonismo fugir das dores. Então assim, a gente vai sempre encontrar obras onde as pessoas estão felizes, porque eles tinham essa sensação e esse prazer de alcançar a felicidade. Então eles tentavam transcrever isso para a tela, ou com pintura, ou com poemas, mas assim, as obras hedonistas, elas são assim. Elas são obras que as pessoas estão sempre buscando o prazer da felicidade, tá? O humanismo eu já falei para vocês, que é sobre o livre-arbítrio. Eu tenho o antropocentrismo, que é quando eu falei para vocês que o homem está no centro do universo e não mais Deus. Isso não quer dizer que o homem não acredita em Deus, mas o homem passa a ser o centro do universo. Ele passa a tomar as suas decisões, tá? Vamos agora para o nosso slide 18, e aí eu coloco aqui para vocês o naturalismo, e aí eu coloco a obra Criação de Adão e Michelangelo, que é quando Deus encosta o seu dedo no Adão, e aí é um tema religioso, porque apesar do Renascimento não rejeitar a Idade Média, eles também ainda pintavam temas religiosos, mas aí já era algo escolhido por eles, e não mais determinado pela igreja, pelo homem moderno. Tá? Então, é só para a gente lembrar, o naturalismo, ele é um período onde o homem passa a admirar a natureza. O artista renascentista, ele transfere, o naturalista, à arte, toda a sensação e percepção do olhar que ele tem da natureza, os gestos, os movimentos, e aí a gente vai começar a estudar no naturalismo a diversidade biológica, a botânica das paisagens, e aí vai ter temas voltados para mitologia, também eles vão em busca de resgatar isso, mas assim, é uma obra, as obras renascentistas, elas têm um mínimo cuidado de chegar próximo ao real. Então a gente vai sempre perceber que, além da proporcionalidade que as obras têm, a gente vai ter o que nós chamamos de perspectiva, a gente vai ter a preocupação com luz e sombra. Então assim, são obras muito detalhadas e muito minuciosas, muito cuidado. O artista tinha um maior cuidado era tinta a óleo nessa época, né? Então eles começam já a fazer pinturas que demoram muitos dias para secar, às vezes meses, né? Enquanto assim, então no período renascentista a gente começa já o que nós chamamos de evolução, né? Evoluir na arte, a gente passa a pintar com tinta a óleo, e aí a gente tem deixa de ser só manuscrito